Domingo passado pela manhã, compartilhando com vocês, eu comecei falando do momento difícil e meio surpreendente que o mundo e o Brasil, de forma particular, estamos vivendo, não é? Pelos eventos fora do Brasil, pelos eventos dentro do Brasil, pelos eventos dentro do Rio de Janeiro, momentos de perplexidade, de instabilidade. E aí falei sobre a questão de confiar em Deus, a presença de Deus na nossa vida, naquela experiência de Paulo quando estava em Corinto e passando por um momento muito difícil. O Senhor aparece para ele e diz: não temas, não tenha medo, tem muito povo nessa cidade. Então, a palavra do domingo passado foi sobre a ação de Deus na nossa direção. Como Deus se preocupou, no caso Jesus aparece para Paulo, como Deus se preocupa em vir em nossa direção. Hoje eu queria falar um pouco da outra direção desse relacionamento, a nossa aproximação de Deus, falar sobre um tema, como disse, muito simples e muito presente na nossa fé, nas nossas convicções cristãs. E esse tema está ilustrado num episódio também no livro de Atos. Eu peço que você abra sua Bíblia ou o seu aplicativo no capítulo 12. No capítulo 12. E nessa experiência de Pedro e da igreja de Jerusalém, eu queria falar sobre a nossa experiência de Deus, a nossa experiência de Deus, como nós experimentamos Deus na dinâmica da oração. Essa passagem é muito ilustrativa, ela tem muito a ver com a experiência, com as experiências que nós vivemos e podemos viver. E nessa experiência, nessa história, nós nos encontramos um tanto. Nós vamos ler a passagem do versículo 1 de Atos 12 até o versículo 17. Vamos fazer essa leitura alternando. As vozes masculinas leem comigo e as vozes femininas leem alternando os versículos pares. E o 17 toda a igreja vai ler junto. Irmãos, comigo. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada de Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça sandália. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo entregaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse:
seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua salvação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, comunidade a Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas pela água. Quando ele bateu ao postilho do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava lá dentro. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Todos juntos? Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém, amém. Fica com a Bíblia aberta, não feche não. Falar sobre oração parece sempre um assunto que se repete, um tema comum. Mas eu creio, eu tenho a impressão que são nas coisas comuns que nós mais tropeçamos. A familiaridade, o costume com algumas coisas fazem com que essas coisas se tornem banais para nós. Quando eu e você saímos aqui e fomos almoçar, seja aqui na igreja ou indo para casa, fazer a nossa refeição, será uma refeição como todos os dias. Mas se um dia essa refeição nos for tirada involuntariamente, sem que seja uma opção nossa, nós vamos sentir como ela faz falta, como ela é importante. Mas enquanto a gente está comendo, a gente come sem saborear, sem prestar atenção até no que a gente está comendo, sem tentar sentir os sabores, a gente come para encher a barriga. Mas é uma coisa banal. Se torna uma coisa banal, mas é uma coisa tão fundamental, tão preciosa, tão essencial, que a gente só percebe quando faz falta. Outra coisa curiosa, essa semana eu passei por uma experiência, para ser mais exato, anteontem, que eu não passava já há bastante tempo. O vento, aquela ventania que deu na sexta-feira, derrubou galhos e árvore, faltou luz lá em casa. A gente fica sem ação. Nós somos totalmente dependentes da energia elétrica. Reparou isso? Não reparou não, só repara quando falta. Eu não reparava isso. Eu reparei porque eu fiquei sem luz durante 1h15 mais ou menos. Graças a Deus não estava calor, né? Você imagina? Os dias de calor, verão, faltar luz no verão, você sabe muito bem. Mas a gente só percebe quando falta. No ano passado, quando houve aquela estiagem geral no Brasil inteiro, né? Pouca chuva, eu estava na academia e aí um cartaz foi colocado na academia. Nunca se coloca aquele cartaz na academia. Economize. A água é um bem tão precioso que a gente só percebe quando falta. Né? Por que essa placa não estava lá antes? Por quê? Porque não estava faltando e ninguém estava percebendo, nem os administradores da academia. Então, coisas que nos são comuns, que fazem parte integrante da nossa vida, e mais ainda, que nos são fundamentais e necessárias, e por isso estão presentes na nossa vida sempre, o valor delas foge aos nossos olhos pela força do hábito, porque elas estão constantemente conosco. Oração é um desses elementos na vida cristã que ele faz tão parte da nossa cultura cristã, vamos usar essa expressão, da nossa fé cristã, da nossa crença, do nosso discurso, que
a gente não percebe a diversidade, a riqueza, a profundidade. E como disse Catherine Marshall, uma escritora cristã, no título do seu livro, realmente há aventuras na oração. O livro dela tem esse título, Aventuras na Oração. Ou seja, coisas que acontecem na nossa dinâmica de relacionamento com Deus, de contato com Deus através da oração, que nós deveríamos encarar como algo especial, cada vez mais novo, porque Deus faz novas todas as coisas. O Senhor faz novas todas as coisas. Por que é que nós encaramos a oração como um fator corriqueiro? Porque nós estamos mais preocupados com a oração, digamos assim, com o hábito, com a expressão mesmo, oração, do que com o que ela significa. Oração é uma ferramenta, como bem lembrou o presbítero Gustavo aqui na abertura do culto, é uma ferramenta que Deus nos dá para percebermos, desfrutarmos da real presença dEle. A nossa quantidade de oração, a nossa intensidade de oração, a nossa frequência de oração, a profundidade, a seriedade com que a gente encara a oração, maior ou menor, não vai modificar a intensidade da presença de Deus à nossa volta. Não vai mudar. Vocês se lembram no texto do domingo passado que Paulo estava passando por um momento de aflição. E na aflição a gente fica tonto. E Jesus tomou a iniciativa e se mostrou para Paulo. Então, a quantidade de oração, ou a qualidade, ou a intensidade, ou a profundidade, maior ou menor, não vai mudar a realidade da presença de Deus do teu lado, do meu lado. Ainda bem que Deus é imutável. E o amor dele não sofre alteração, porque o meu amor falha, porque a minha fidelidade falha. Mas há algo muito importante. Nós sabemos que somos amados por Deus, mas nós precisamos ter percepção disso, notar isso na nossa experiência cotidiana. Por isso a oração não é algo que move Deus. A oração é algo que nos move na direção de Deus. Deus não muda. Não há nada no universo que possa mover Deus, a não ser a sua própria vontade. Mas a oração nos move. A oração nos sintoniza. A oração mexe conosco. A oração é meio de graça para nós. É um meio que Deus escolheu para que nós possamos perceber de forma mais profunda e mais clara a sua graça que sempre nos cerca. A graça de Deus é o ar que o nosso espírito respira. É o ambiente onde nós vivemos. Se não fosse pela graça de Deus, nós não conheceríamos o Evangelho. Se não fosse pela graça de Deus, nós não compreenderíamos o amor que Ele tem por nós. Mas a oração é um recurso que Deus nos dá para percebermos essas realidades de forma mais intensa. E nessa experiência, há marcas, há eventos muito interessantes que falam sobre esta realidade. A primeira delas é que, essa é uma realidade concreta para todos nós, as dificuldades vêm nas horas mais impróprias. As dificuldades vêm nas horas mais impróprias, elas não escolhem hora para bater na nossa porta. A prisão e a execução de Tiago, irmão de João, que Pedro nem sabia que tinha sido executado. Você percebeu bem no final, ele pede para que a igreja avise a Tiago que ele tinha sido solto, né? Ele não sabia que Tiago tinha sido executado. A prisão e a execução de Tiago, a prisão de Pedro, aconteceu numa época de festa. Numa época de festa. Os cristãos, eles eram judeus, eles comemorariam a Páscoa também.
Aliás, Jesus realizou, instituiu a ceia do Senhor numa refeição de Páscoa. Então a igreja, como um grupo composto por judeus, ia comemorar a Páscoa, ia festejar também. Era hábito dos cristãos irem ao templo adorar a Deus, como a sua cultura. Mas nessa ocasião a perseguição se intensifica. Quando se esperava que tivesse alegria, paz, família, a comemoração de Páscoa, vinha a perseguição. E na noite de Páscoa, Pedro estava preso e a igreja sofrendo por causa da prisão de um dos seus líderes. Onde é que estava Deus que viu isso? Deus estava perto. Deus viu tudo isso. E é exatamente por saber isso que a igreja se colocou na posição certa. A atitude de quem serve a Deus diante da dificuldade está no versículo 5. Embora Pedro estivesse guardado no cárcere, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oração, oração incessante. Oração sem parar. Nós somos filhos de uma geração prática. Nós somos produto de uma sociedade extremamente pragmática, em que as coisas têm que funcionar do jeito que a gente quer e de forma instantânea. Por isso, diante das dificuldades, nós temos uma tendência que é correr para resolver o problema, quando o nosso olho não permite, não é? Fazer tudo o que a gente pode para resolver o problema. Não há erro nisto. Não há erro nisto. O problema é que falta a nós, de verdade, oração incessante. Falta a nós oração incessante. Falta mesmo, irmão. Falta mesmo, irmão. Basta a gente falar das nossas... no momento atual que você está vivendo, que eu estou vivendo. Para um pouquinho agora, queria te pedir para fazer um exercíciozinho rápido de reflexão. Pensa nesse momento da sua vida, no momento presente. Qual o problema que está afligindo o seu coração? Olha para mim não, olha para dentro do seu coração. O que tem te trazido preocupação? Pensou nisto? Está incomodando o seu coração? Eu tenho algo que incomodando meu coração. Estou pensando nisso agora. O quanto você tem orado a respeito disso diante de Deus? Ou você tem dedicado muito mais das suas energias para ou se angustiar por causa deste problema, ou fazer de tudo para tentar resolvê-lo? Deixa eu dizer uma coisa. Se você está fazendo de tudo para tentar resolvê-lo, e isto ainda está trazendo angústia ao seu coração, vamos ser honestos. O problema não está no problema. Se você está fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance, e isso ainda traz angústia para você, preocupação, o problema não está no problema em si, mas está no estado do seu coração. Porque você tem a consciência de que está fazendo o que está ao seu alcance. É natural que seja assim. É saudável que seja assim. Mas se isso ainda aperta a alma, a questão está na alma. O quanto de oração você tem investido para que você seja transformado, para que você seja mudado. O quanto de oração? A sua oração é incessante ou a sua oração é esporádica? Ou você diz assim, eu não tenho cabeça para orar, minha cabeça inchada,
estou preocupado, não tenho cabeça para orar, eu tenho que ter sossego. Não, nada disso. Não tem que ter sossego. Olha o contexto aqui, irmãos. Olha o contexto aqui, irmãos. Oração é chegar diante de Deus e derramar a alma como ela está. Como você está se sentindo. Queridos, amados, uma das coisas mais maravilhosas na relação com Deus é saber que Ele conhece exatamente o estado do meu e do teu coração. Ele sabe exatamente as preocupações, qualquer que seja. Quero dizer que dependendo da etapa da nossa vida, dependendo da situação que a gente esteja vivendo, do nosso posicionamento na nossa vida, os nossos problemas são gigantescos para nós e podem não ser nada para o nosso vizinho. Mas aquilo que está no seu coração, aquilo que aflige a tua alma, é algo que você pode administrar com Deus. Não tem que ter sossego para orar. É claro que o tempo separado, de silêncio é importante, mas a sua alma está turbulenta. Lembra do Salmo 116 que compartilhamos ontem aqui? Temos o curso de gratidão a Deus pelo aniversário e pela saúde da Solange. Falando sobre isso, o salmista disse que ele estava numa turbulência interior só, ao ponto de dizer, ele falou assim: eu falei na minha perturbação, todo mundo é mentiroso, ninguém presta. Mas é nessa turbulência mesmo, na ansiedade, na preocupação, que a oração pode e deve ser incessante. Vai ao Senhor, não se preocupe em usar palavras certas, não se preocupe se você vai usar expressões religiosas, assim, cheias de pompa e circunstância, né? Protocolares. Não. Durante a aflição, durante a dor, durante a luta, durante a preocupação, durante a tristeza, durante o imprevisto, durante a desgraça, havia a oração incessante da igreja em favor do irmão Pedro. Que haja oração incessante na minha vida, na sua vida. Esse é o ensino das Escrituras. Quando Paulo diz para mim e para você, não fique com o coração pesado e ansioso. Não deixe seu coração ficar ansioso de coisa alguma. Não segura com você a tua ansiedade. É isso que Paulo está falando quando escreve aos Filipenses. Não segure a ansiedade com você. Faça as suas necessidades serem conhecidas diante de Deus. Pela oração, com súplica mesmo, com clamor. E não esquece de agradecer porque Deus está presente. Deus está do lado. Oração incessante. Oração incessante. Qual é esse teu problema? O que está tirando a paz do seu coração? Hoje, você já parou para orar sobre isso que está te preocupando? Hoje. Então você vai parar agora. Nós vamos parar agora, no meio da mensagem, para praticar o que a mensagem diz para a gente. Orar, colocar diante de Deus a nossa angústia, a nossa preocupação. Vamos fazer isso agora? Vamos separar 2 minutos para que você possa falar sobre isto que você pensou. E começar um ciclo de oração incessante, praticando a presença de Deus onde quer que você esteja. Como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Então para agora, feche seus olhos, pensa nisso que veio ao teu coração, o que está te trazendo preocupação, e fala com o Senhor nesses 2 minutos de oração. Depois a gente continua a partilhar a palavra. Se você inclusive quiser se ajoelhar, não é pecado se ajoelhar durante a mensagem de oração. Fique à vontade.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve, conhece o nosso coração, nos conhece perfeitamente. Obrigado porque o Senhor está próximo, porque nós podemos buscar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continuando na história. Resultados da oração. O primeiro resultado da oração é que Deus pode nos surpreender. Uma coisa que eu tenho meditado bastante nesses últimos tempos é ser me tornado mais reformado ainda. Pastor, mais reformado ainda. É como Deus é maior do que as nossas expectativas. Como Deus vai muito além, como diz o apóstolo Paulo também, Ele é realmente capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus é muito maior que as nossas pobres expectativas. E Ele age de formas muito surpreendentes. Pode até ser que a gente leve algum tempo até perceber que Deus está agindo. Pode ser que leve algum tempo. A igreja estava orando por Pedro e certamente Pedro, na prisão, confiando em Deus, buscando ao Senhor também. Pedro estava muito acostumado a perseguições. Ele estava acostumado, não era a primeira vez que ele tinha lidado com esse tipo de enfrentamento. Ele estava acostumado com isso. Já tinha tido perseguições. No capítulo 5 conta um aperto que ele teve. No capítulo 8 de Atos também mostra um aperto que Pedro teve. Ou seja, ele estava na linha de frente, então ele estava acostumado com essa questão das perseguições. Também ele estava acostumado com visões. Você talvez se lembre da visão que ele teve quando estava no terraço, orando, e que desce do céu algo parecido com um lençol, cheio de animais que os judeus não podiam comer, e a voz de Deus diz: pega, mata, né? e prepara e come. Ou seja, as visões faziam parte da experiência de Pedro. Mas Pedro não estava acostumado, aliás, ele não conhecia o controle remoto. Ele não conhecia o controle remoto. E aqui está, né? Deus foi inventor do primeiro controle remoto que se tem notícia. E não foi televisão, foi de portão, né? Controle remoto de portão. O anjo aparece e ele conduz Pedro para fora da prisão, e é muito interessante, é muito curioso a descrição aqui, versículo 9. Pedro saindo seguia o anjo, mas ele não sabia que era real o que se fazia. Antes, tudo parecia uma visão. Tudo parecia uma visão. Pedro não era um homem descrente, não. Ele conhecia o poder de Deus. Mas aquilo era algo inédito, era algo diferente. Deus estava trabalhando de uma forma que Pedro talvez não esperasse. E o anjo realmente o estava conduzindo. E ele só percebe que não era visão quando o portão se abre automaticamente e ele se vê na rua. Quando ele se vê na rua, o anjo se ausenta dele. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes a gente não percebe que Deus está agindo em nós. A gente não precisa se impacientar. Nas minhas conversas com irmãos e irmãs que vão conhecendo o Evangelho e vão olhando para si, às vezes eu percebo um certo grau de impaciência, especialmente no que diz respeito à mudança do nosso jeito de ser. Muitas vezes nós, quando conhecemos o Evangelho, muitas pessoas
gostariam realmente de ter aspectos mudados na sua vida. Eu não estou falando daquela maneira de pensar, de ter prosperidade, não é isso. Quando a gente se encontra com o Evangelho de Jesus Cristo, não com o Evangelho das igrejas evangélicas, não com o Evangelho segundo os evangélicos, mas com o Evangelho de Jesus Cristo, a primeira coisa que a gente percebe que precisa ser mudada é o nosso jeito de ser, é a nossa vida. E eu encontro, graças a Deus, pessoas meio preocupadas, meio ansiosas com isso, com ver Deus, ver se Deus realmente está mudando a minha vida. E eu digo o seguinte: olha, tenha um pouco de paciência, não pensa como você era ontem. Olha para você uns 3 meses atrás. Faz uma retrospectiva. Se você tem buscado a Deus de verdade, se você se aproxima do Evangelho com sinceridade atual, olha para você uns 3 meses atrás e perceba como Deus tem trabalhado no seu coração, talvez sem que você esteja percebendo. E faz essa análise. E aí então as pessoas começam a olhar e percebem que Deus realmente está agindo. Assim é na nossa vida para frente também. Se a gente tem ansiedades e preocupações, a gente ora pedindo que Deus resolva, mas pode levar um tempo até que a gente perceba que Deus está agindo. Processo de transformação, de mudança das circunstâncias, de mudança do nosso coração em relação às circunstâncias. Ele pode ser um pouco mais demorado, mas muitas vezes ele acontece sem nós nos darmos conta de que Deus está agindo. Mas, lembra, esse é um episódio da Bíblia que fala sobre isso. Esse é apenas um episódio da Bíblia que fala esta verdade. Mas olhe para as Escrituras e você vai perceber que Deus sempre está transitando e agindo na vida dos seus. Sempre, sempre, sempre. Diz o salmista que é certo que não cochila nem dorme o guarda de Israel. Deus não cochila. Deus está em ação. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ou seja, nós não percebemos, mas Deus está em ação. Deus vai agindo na nossa vida. Deus está ativo nesse problema que você levou em oração agora diante dele. Continua em oração incessante. E se prepare, porque provavelmente Deus vai agir talvez além das suas expectativas. Pelo que a igreja orava quando está em oração incessante por Pedro? Não parece que fosse por libertação, não. Porque se a igreja estivesse orando pedindo que Pedro fosse libertado, quando a menininha, a criada, a Rod, vai lá na porta atender o anjo que está batendo, né? O anjo, entre aspas, né? Isso era uma crença da época, que as pessoas, que o Senhor enviava anjos para cuidar e o anjo poderia até assumir as feições das pessoas. Que mostra que cristãos não estão alheios às superstições, né? Eram crentes, mas tinha essa coisa ainda na sua cabeça. Não faça doutrina em um versículo não, porque essa é a única citação, viu? Desse acontecimento, não quer dizer que seja doutrina. Não se constrói doutrina em cima de um versículo. Mas se a igreja estivesse orando pedindo a libertação de Pedro com convicção, quando Pedro batesse na porta, era hora de abrir e festejar. Agradecer a Deus, louvar, né? Mas quando Pedro bate insistente, e a menina vai, abre a janelinha, né? Olha teu olho mágico. Já tinha portão eletrônico, por que não olho mágico, né? Olho mágico, a janelinha. E olha, vê Pedro, fecha a volta com ele. É Pedro, menina, acorda, você está variando, como se falava antigamente, né? Você está variando, está louca. Não. E Pedro estava na porta batendo, né? Deve ser o anjo dele, como se você dá, o anjo não bate na porta, né? O anjo não bate na porta. O anjo, se quiser entrar, entra. Mas a porta continuava fazendo barulho, né? Misteriosamente, eles abrem a porta. Então, Pedro entra na casa
de Maria, mãe de João Marcos, e se apresenta a eles. E é curiosa a descrição, é muito curiosa a descrição bíblica, muito interessante. Você percebeu com detalhes, não passa batido na leitura, não. É muito bom a gente parar na leitura. Versículo 16. Pedro continuava batendo. Então, eles abriram, viram-no e ficaram felizes. Não, eles ficaram atônitos, chocados, surpreendidos. Não deveriam. Mas acontece, a gente é assim mesmo. A gente é assim mesmo. Então a gente imagina que a oração da igreja talvez não fosse necessariamente pela libertação de Pedro, porque em outras ocasiões, passagens anteriores, no capítulo 4, por exemplo, quando Pedro teve a primeira prisão dele, a oração da igreja, quando Pedro foi solto, não foi para que Deus lhes poupasse da perseguição, mas foi uma oração para que as perseguições não desanimassem a igreja, não desanimassem os crentes de continuar a testemunhar. Então a oração da igreja lá no capítulo 4 era: Senhor, nos dê coragem para continuar a falar do Senhor, independente do que aconteça. Imagino que essa fosse a oração para que o Senhor fortalecesse Pedro na prisão. Tiago já havia sido executado. Quem sabe essa não seria a mesma situação de Pedro, seria o mesmo destino de Pedro. Era uma possibilidade. Vocês acham que a igreja não orou por Tiago? Não está descrito. Mas vocês acham que a igreja não orou por Tiago? A ideia, inclusive, era apresentar Pedro aos judeus na Páscoa. Era o troféu de Herodes. Olha aqui, esses agitadores estão na minha mão. Estão na minha mão. E o Senhor surpreende a igreja. Surpreende a igreja. Isso para mim traz um ensino muito grande. Na década de 70, um livro, final da década de 70, início da década de 80, um livro evangélico causou frisson no meio evangélico. Esse livro se chama, ainda existe, eu tenho na minha livraria, chamava-se A Quinta Dimensão. Livro do Paul Yong-Cho. Vou resumir para vocês o que diz muitas coisas, mas a ideia é a oração precisa que faz as coisas acontecerem. Aquele conceito que depois evoluiu porque se chama confissão positiva, ou seja, a ideia é o que você pronuncia na terra se materializa no universo espiritual. Por isso é importante que você faça as suas orações específicas, com nome, endereço, CEP, né? Ele inclusive conta uma história de uma bicicleta que ele precisava para fazer o trabalho, e ele não orou para Deus: Senhor, me dá uma bicicleta. Ele disse a marca, como era, a cor, e Deus atendeu. Mas isso não está na Bíblia. Amém. Esse é o único probleminha. Isso não está na Bíblia. Essa não foi a experiência da igreja. Sabe por quê, irmãos? Deus não é uma máquina. Deus não é uma máquina em que você tem que colocar os ingredientes certos, programar automaticamente pelo computador, e aí vai imprimir com aquelas impressoras 3D, não é? Deus não é aquela impressora 3D que você programa e ela começa a moldar e camada por camada faz um objeto. Deus não é isso. Se pessoas que amam você, gente de carne e osso como eu e você, são capazes de entender que você na verdade está sentindo o contrário do que você está transparecendo, não acontece isso? Quando a gente se conhece bem, posso estar sorrindo, mas quem me conhece bem sabe o que está dentro do meu coração. Quanto mais Deus. Deus não é uma máquina. Deus conhece o nosso coração. Portanto, o que importa na oração não é fazer o pedido exatamente certinho.
com nome, endereço, CEP, telefone. Mas o que importa na oração é nós nos colocarmos com fé, submissos, debaixo da poderosa mão do Senhor. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos ou pensamos. Se Ele é capaz de fazer mais do que nós pensamos, Ele compreende o que está no fundo do nosso coração, mesmo que as coisas não estejam articuladas. O Salmo 139 fala: a palavra ainda não me chegou à língua, e o Senhor já a conhece toda. Para quem não teme a Deus, para quem não busca o Senhor, isso é assustador. Isso é uma invasão de privacidade imperdoável e ameaçadora. Mas para quem conhece a Deus e sabe como Ele mostrou o seu amor em Jesus Cristo, se entregando por nós, a morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados. Quem conhece o Evangelho, quem conhece Deus, sabe que não precisa temer o Deus que conhece a nossa mente, conhece as nossas emoções, conhece até aquilo que a gente não consegue articular de tão dolorido que está na alma. Deus sabe o que a gente precisa. O que importa não é nós fazermos a listinha certinha. A listinha certinha é boa, mas não é por causa de Deus, é por nossa causa. É um exercício de autodisciplina, não é um exercício de explicação para Deus. Mas se teu coração está tão dolorido, massacrado, que você nem vê as coisas com clareza, basta se colocar diante de Deus. Conversa com Ele, vai perto dele e geme. Geme a tua dor. Diz: Senhor, está doendo lá no fundo. A igreja orava e Deus responde de uma forma que a igreja não imaginava. Porque na verdade, na aflição da igreja, na ansiedade, na tristeza, Deus sabia o que tinha que fazer. Deus sabia o que tinha que fazer. Deus sabia exatamente o que fazer. Mas a grande maravilha é como Deus se mostra para nós de forma autônoma, de forma independente. E quando a gente vê que Deus age, que Deus faz, que Deus é, que Deus está, que Deus existe mesmo, o nosso queixo cai. E se nós o buscamos, nós chegamos mais para perto dele. Por que a experiência de oração tem um significado tão profundo para umas pessoas e a mesma experiência de oração tem um significado tão passageiro para outras? Por que experiências grandiosas e maravilhosas alcançam pessoas diferentes e para algumas pessoas isso as torna gente mais consagrada, mais entregue a Deus, e outras pessoas igualmente abençoadas? Não estou falando de bênção forjada e coisa mentirosa, não. Estou falando de milagres mesmo, coisas reais que Deus faz. Mas esta bênção não tem um efeito transformador, são bênçãos de curta duração e que são apenas consumidas. A diferença não é a qualidade da bênção, a diferença é a qualidade do nosso coração. Por isso, irmãos, essa passagem simples, ilustrativa para nós, o ensino é muito simples. Não confie na sua oração. Confie no Deus que ouve a sua oração. E continue orando, porque a oração é essa ferramenta maravilhosa que Deus nos dá para nós percebermos a sua presença. Vamos nos colocar diante do Senhor em oração incessante. Esperar Deus agir como Ele quer agir, sem darmos ordem para o Senhor. Que Deus é grandioso, é maravilhoso, nós o conhecemos, ainda que por espelho, ainda que imperfeitamente, mas nós o conhecemos. Sabemos que Ele é digno de confiança, não precisamos ficar dando ordem para Ele. Ele é nosso Pai, quer o melhor para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus transforma o mal em bem. Deus faz com que as coisas concorram para a sua glória e para o nosso bem. Isso nos faz nos aproximar dEle, com confiança e incessantemente. Vamos fazer isso? Incessantemente, buscando o Senhor, nos colocando diante dEle, sabendo que Ele está presente. Deus é Deus verdadeiro. Amém? Amém. Deus abençoe e nos conduza nesse caminho da oração.
Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos consagrar.